Santa Esmeralda está localizado a 17 quilômetros de Bonito e a 300 quilômetros da capital, Campo Grande. E estamos a 15 quilômetros do aeroporto de Bonito. E o grande diferencial é que o Santa Esmeralda está localizado às margens do Rio Formoso, que é o principal rio de Bonito. Tudo iniciou a história do Santa Esmeralda foi no final dos anos 80, início de 90, quando um grande amigo sul-mato-grossense nos convidou para vir até Bonito. Não existia o turismo ainda em Bonito. E aí, então, Rogério saiu à procura de alguma propriedade e achou onde hoje é o Santa Esmeralda e se encantou pela beira de rio que tem dentro. São 1.500 metros dentro da propriedade. A ideia, desde o início, foi construir um hotel para que a gente pudesse compartilhar esse espaço maravilhoso com outras pessoas e mudar a nossa qualidade de vida de São Paulo, onde nós morávamos, na Serra da Cantareira. Rogério Valsani, que é o meu marido, o arquiteto, grande mentor do Santa Esmeralda, ele gosta muito, ele sempre trabalhou muito com a reutilização de materiais. Então a ideia dele é sempre trazer um material que teve uma história e ele vai contar essa história de uma outra maneira. Então ele conseguiu carregar isso, trazendo de São Paulo esse material e montar uma história aqui no Mato Grosso do Sul. Tem um portão maravilhoso, que esse portão ele veio da onde hoje é o metrô Paraíso. O terminal do metrô era uma casa e nós adquirimos o portão. E esse portão ele está instalado aqui dentro da nossa propriedade, dando início à entrada à beira do rio, que é o nosso Rio Formoso, maravilhoso. A história desse nosso vitral, né, ele veio de uma casa também que demoliu em São Paulo, onde tinha uma escadaria e tinha o vitral. E ele se encontra aqui no hotel também. Numa dessas demolições que meu marido foi, que Rogério esteve, ele foi até uma casa que estava demolindo e o senhor perguntou se ele não tinha interesse em ficar com aquele móvel. Foi feito especialmente para o casamento dele, em 1920. Então esse sofá, esse tagé, essa mesa, ela tem 100 anos. A estrela maior aqui, com certeza, é o rio. É essa natureza maravilhosa que a gente tem a 20 metros do receptivo do hotel. Nós temos aqui na beira do rio um deck que ele é o carro-chefe mesmo aqui no hotel, onde teve muitos pedidos de casamento, tem muito peixe, a natureza é muito presente ali. Então as pessoas adoram esse. E sempre que aparece esse deck com esse banco, as pessoas já sabem que é o Santa Esmeralda. No deck do caiaque, o hóspede ele pode pegar o remo, o colete e fazer o seu passeio à vontade dentro da propriedade. E é um passeio maravilhoso, ele é total integração com a natureza. Ele vai ver muito pássaro durante o passeio. É muito agradável. Temos também a piscina natural, que ela é fantástica. Tem mesinhas, algumas cadeiras, cobertos com folhas de bacuri, que é a palmeira nativa aqui. Então eles ficam na beira do rio, fazendo alguma refeição, petiscos, ou almoçando, com aquela maravilha ali aos seus pés. O diferencial aqui no hotel é que o hóspede fica à vontade, com exclusividade. Ele entra no rio a hora que ele quiser e o quanto tempo ele quiser. Temos 18 unidades, sendo 19 suítes. A ideia foi em construir bangalôs todos de madeira. Então tem todo um charme o assoalho desses bangalôs são assoalhos de ipê que vieram de demolição, são assoalhos de 30 centímetros. Tem muito mármore, pedaços de mármore que foram utilizados na construção. No bangalô ele tem 32 metros quadrados, ele acomoda 3 pessoas confortavelmente. E tem uma varanda, temos o bangalô com terraço e o sem terraço. A suíte Cristal, ela tem 58 metros quadrados, ela é bem ampla. O interessante dessa suíte é que ela tem uma vista maravilhosa, né? Ela é muito ampla, janelas amplas, portas,
O piso é todo feito de pedra, que também veio de demolição e foi colocado nessa suíte. Na suíte Onyx também temos janelas de demolição, tem janela de pinho de riga, que é uma madeira em extinção mesmo. O mais interessante nessa suíte, na entrada dela tem uma cobertura, que é essa cobertura de cobre. Ela veio de uma casa no Morumbi, em São Paulo. E nós tiramos de lá e ela está na entrada da suíte. A suíte Ágata foi a última suíte a ser construída aqui no hotel e ela era uma sala de jogos e resolvemos transformá-la em suíte. Ela tem um portão de demolição que serve para separar o ambiente e a torna muito aconchegante, né? Agora, o que a gente preza mesmo aqui nas suítes é o rústico, com muito conforto. Os nossos hóspedes, eles podem admirar a natureza, eles abrem a janela e veem muita natureza, muita árvore, muito verde, e isso encanta mesmo. A ideia do restaurante foi construir 2 salões, cada um tem 150 metros quadrados, onde os hóspedes poderiam estar fazendo suas alimentações, né, normais aqui dentro do nosso hotel e sentado à mesa ou sentado ao sofá, conversando com seus familiares. Os hóspedes gostam de ficar nesse salão observando os quadros, os objetos, como a máquina de lavar que nós temos aqui, que era da minha sogra, dos anos 50, que hoje ela virou um apoio de um megafone também antigo. Então são peças que os hóspedes gostam sim de ficar admirando, vitral, um quadro, uma cristaleira, uma peça que já teve história em outro lugar. Sobre a nossa gastronomia, ela é caseira. A ideia sempre foi de uma comida caseira, de verdade, resgate da comidinha da vovó. Então tem alguns pratos que são carro-chefe aqui, que é a picanha, que em Mato Grosso do Sul é muita carne, né? E o peixe de rio, filé de pintado ao molho de alcaparras e os doces caseiros, né? Doce de leite, o queijinho é feito aqui, queijinho branco, todos os pães, os bolos, as tortas são todos feitos aqui, no café da manhã também. A ideia é essa mesmo, de comida caseira. O ponto-chave é a localização dele, que ele está às margens do Rio Formoso, bem pertinho da natureza. Então, o nosso cliente ele tem acesso exclusivo aqui dentro. E também da proposta criada por nós, arquitetônica, com a reutilização de muito material de demolição e tornando ele único, especial, com essas peças que vieram de São Paulo ou de outros lugares também que nós trouxemos, para que ele seja único. Então a verdade é essa, ele é incrível por causa disso. Estamos localizados na região de Atibaia, entre os municípios de Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista. Estamos num ponto estratégico a 80 km de São Paulo, Campinas e o Vale do Paraíba. Um ponto estratégico porque nós temos fácil acesso aos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos, Campinas. Estamos dentro de uma propriedade de 1 milhão de metros quadrados, cercado de muito verde, bosques, natureza. E a ideia foi permitir que os hóspedes se hospedassem nas cabanas como se fosse a casa de campo deles, para ter esse contato com a natureza, mas sem perder o conforto e a sofisticação que a gente consegue entregar para eles. Nos
inspiramos bastante nas cabanas de Bali, Tulum e principalmente nas cabanas da Serra Catarinense, que fica no sul do nosso país. A gente queria trazer o moderno, mas sem perder a essência dos elementos naturais. Então a gente trouxe uma valorização para o design, trazendo conforto, sofisticação em meio à natureza. Para nós a ideia era preservar ao máximo a beleza da propriedade. Era como se a cabana estivesse ali, mas sem interferir muito nas paisagens. Esse negócio sempre foi um sonho para nós. Desde criança nós tivemos muito contato com a natureza. Nas férias nós víamos acompanhar o nosso avô, que vinha cuidar da fazenda. De finais de semana nós fazemos trilhas em família. E durante essas caminhadas que surgiu essa ideia desse projeto da cabana. No início da pandemia nós enxergamos essa procura de cabanas, esse estilo de hospedagem, foi no qual nós iniciamos o nosso projeto. O nome Alto da Galícia tem um significado muito importante para nós. Alto, por quê? Nós estamos localizados no alto de uma montanha com uma vista maravilhosa. Galícia, em homenagem ao nosso avô, que nasceu na região da Galícia, foi um imigrante espanhol que saiu de uma Europa em guerra e construiu sua vida aqui no Brasil. E isso foi uma forma de gratidão por tudo aquilo que eles fizeram por nós. Isso só existe por causa deles. Atualmente possuímos algumas cabanas com 2 projetos arquitetônicos diferentes. A cabana nativa, que é a nossa pioneira, ela fica de frente para a Mata Atlântica. À esquerda a gente tem uma formação de montanhas que remete mais a uma pintura de quadro, de tão bonito que é. Ela tem como diferencial o seu banheiro, tem uma pia grande de mármore São Gabriel escovado, um amplo espelho que traz um ar de modernidade para o chalé. Na área da ducha, a gente tem uma parede de pedra rústica para passar essa sensação de natural, que os hóspedes tomassem uma ducha ali como se estivesse tomando um banho de cachoeira. E tem um toque especial, que é a nossa banheira. Ela tem uma vista panorâmica, teto de vidro, e os hóspedes podem passar ali uma boa parte do tempo apreciando um bom espumante ou até mesmo acompanhando ali o pôr do sol. As cabanas Maui e Auê valorizam bastante o dia. Elas têm piscina com borda infinita. As piscinas são aquecidas, que possibilita aos hóspedes terem um contato com a água, independentemente da temperatura externa. Na área da ducha, a gente tem uma parede de seixo. Através das cubas do banheiro, que são de pedras naturais, a gente traz um pouco de intimidade, deixando o espaço um pouco mais intimista, com interação total com a natureza. No quarto, trouxemos alguns elementos como pedra, madeira. A gente tem uma marcenaria que traz um aconchego para o chalé, e o que remete ao natural é a parede de pedras que fica nas costas da cama. Todas as cabanas possuem lareira, que foram desenhadas especialmente para as nossas cabanas. Poltronas, que dá para apreciar um bom vinho, ou poltrona para dar uma relaxada e fazer uma leitura. A nossa estrutura de cozinha é completa: forno, micro-ondas, cooktop, geladeira, onde os hóspedes podem preparar seus alimentos e também apreciar a vista, que é incrível dentro do chalé. O nosso projeto foi desenvolvido para proporcionar momentos especiais para casais. As nossas cabanas são intimistas e românticas. Nós entendemos que o casal precisa deste momento para se conectar, seja uma data especial, seja um final de semana comum. Estamos dentro de uma propriedade de 1 milhão de metros quadrados, cercados de muito verde, de paisagens incríveis. Neste contexto, pensamos em atividades que possam conectar os hóspedes com a natureza. Caminhada na propriedade, passeio a cavalo. Temos experiências que podem ser contratadas à parte. A Organza, uma empresa especializada que traz experiências como piquenique, decorações sob medida para os casais apaixonados.
trás de todo viajante existe uma história que trazem eles até aqui. Seja um pedido de noivado, um aniversário de casamento, e temos todo o cuidado com esse momento. Tratamos todos os hóspedes com carinho, respeito e amor. E essa riqueza em detalhes nos torna uma hospedagem memorável para todos que passam por aqui. Não é apenas um quarto para passar um dia, é a vivência e permitir que os hóspedes tenham seu espaço conectado com a natureza. A ideia é que aqui seja a casa de campo deles por alguns dias. A hospedagem de experiência torna o Alto da Galícia uma hospedagem incrível. Uma, porque somos uma empresa familiar. E segundo, porque tratamos os nossos hóspedes com muito carinho, como se eles fizessem parte da nossa família. A pousada Inácia tem uma característica bastante pitoresca, porque nós estamos em cima de uma grande massa de cristal e aí você já tem uma posição de perspectiva espiritualista. Então nós estamos a 230 quilômetros de Brasília, a 15 quilômetros de Alto Paraíso, Goiás, mas estamos guardados no nosso pequeno campo, que é o campo dos sonhos, das ilusões, e de uma natureza extremamente bela e preservada. Nós começamos com o projeto de ter uma casa para passar final de semana. E essa casa ela foi construída e ela foi crescendo, e inclusive hoje nós a chamamos de dobradiça. Na verdade, a pousada é uma extensão da casa. Então, tudo que nós temos em casa, nós distribuímos para a pousada. Então, quando você entra em casa, você percebe que, na verdade, a pousada é apenas uma extensão daquilo ali. E nós fazemos hoje isso, com que o cliente venha para cá, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta em casa, que ele se sinta bem. Os primeiros 10 quartos, eles foram criados com uma ideia de antiquário. Então, o que nós fizemos? Nós compramos várias peças antiquárias pelo mundo e decoramos cada quarto de uma forma diferente. Então, nós não temos nenhum quarto igual ao outro. E o que foi o principal? O que nós pensamos? O conforto do nosso hóspede e a parte de você estar envolvido no outro mundo também, a parte da estética, que é muito importante. Então, nós temos uma cama hoje super king dentro do quarto. Nós temos hoje uma roupa de cama, um lençol 400 fios. A pia do nosso banheiro foi feito com artesão, foi feito por um artesão da região que foi descoberto aqui. Então, todas as pias, não tem uma pia igual a outra no banheiro. Os chuveiros a gente criou com aquela proposta de queda d'água mesmo, como se fosse uma força da cachoeira mesmo caindo em você. Então, não é aquele chuveiro convencional. E a gente começou a trabalhar essa parte artística em cada chalé. Em frente aos 10 quartos, nós temos 5 pergolados. E cada pergolado você pode pedir o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar. Inclusive, você pode ver um pôr do sol incrível. E em cada pergolado nós temos uma lareira individual, que pode ser acesa no momento que o hóspede requisitar. Não só no pergolado, como também nas varandas dos chalés. Nós temos mais 5 chalés, que veio com a proposta mais moderna, que é uma proposta que traz vários designers. Então, já vem um projeto bem moderno, bem diferente dos 10 primeiros chalés. E quando a pessoa vem para uma área dessa, vem para uma região dessa, ela quer o mais privacidade possível. Então, o que a gente imaginou? Fazer com que o hóspede fique à vontade dentro do seu quarto sem precisar sair. Então, além de todo o serviço da pousada que é oferecido nesse chalé, ele tem hoje uma piscina, ele tem uma hidromassagem, ele tem uma sauna, ele tem uma vista incrível para o Morro da Baleia. Então, ele não precisa sair do quarto dele, se ele não quiser. A área de meditação ela foi criada porque nós estamos numa região muito mística. Então, depois de conhecer um pouco a região e perceber a energia do local, nós quisemos criar uma parte para que as pessoas elas pudessem se conectar com a natureza e, ao mesmo tempo, sentir aquela energia do local. Nós temos 2 espaços de massagem hoje dentro da pousada e temos um catálogo bem
extenso com vários tipos de massagens que são aplicadas aqui. Nós temos massagem relaxante, massagem das pedras quentes, nós temos massagem do vinho e nós temos a massagem do ofurô e a massagem ayurvédica. Aí nós temos na pousada uma quadra de tênis, uma quadra de saibro, nós temos uma quadra de beach tênis, um campo de futebol médio e uma área de sinuca com a mesa do século XIX. A Galeria de Artes ela foi criada, na verdade, ela foi uma das últimas etapas da pousada, porque como nós temos muitas peças, muitas obras espalhadas na pousada, o nosso cliente, a pessoa que frequenta, ele sempre começava a perguntar muito sobre cada peça. E nós criamos uma galeria para colocar uma parte do acervo que nós temos. E aí aqui a gente faz exposição de vários artistas. Então a ideia da galeria é mostrar um pouco do que a gente tem, num espaço que você pode parar, admirar. Distribuímos arte pela pousada, que é uma das coisas que nós gostamos muito. Como meu marido é poeta, nós colocamos também em cada cantinho dos jardins da pousada poesias em vidros para que as pessoas possam passar e ler. O hóspede tem um acesso a uns banhos dentro da pousada. Nós temos o rio que corta a pousada, que é o Rio Almécigas. E dentro da pousada nós temos 4 banhos. Poço da Gabriela, Poço do Doutor, Poço do Maestro e agora o Poço do Luiz Otávio. De caminhada do quarto, do chalé, como do restaurante, são 5 minutos mais ou menos de caminhada. É uma trilha muito tranquila e cada poço desse tem um mirante também, que você pode parar, você pode descansar, você pode pedir serviço lá. Nós temos serviços do restaurante que atendem esses poços. E a 750 metros daqui, é uma caminhada super tranquila, nós temos a Cachoeira Almécigas, considerada uma das mais bonitas da região. A nossa gastronomia hoje é bem ampla aqui. Nós trabalhamos com 4 elementos dentro do restaurante. São massas, carnes, aves e peixes. Então, o que a gente preza hoje dentro do Laucofa é pela qualidade da nossa matéria-prima. A gastronomia ela é pensada em todo o contexto, né? Na arte, os pratos mais pedidos na casa hoje são o filé mignon com queijo grana padano, né? Ao molho rôti. A gente tem também uma torta de doce de leite que sai bem pedida também. Essa burrata eu falo que é incrível, eu falo que é uma criação minha, né? Normalmente uma burrata vai 4 ingredientes, ela vão 13. Eu falo que é a melhor burrata da vida. O carpaccio de abobrinha, ele vai molho italiano, né? Com pétalas de pera, amêndoa, framboesa e morango. A nossa adega, ela é fruto de uma larga experiência como consumidor, como importador, como comerciante e como amante do vinho. Mas o mundo do vinho sempre foi uma coisa deliciosamente buscada por nós. É uma relação de amor, né? Eu sou amante do vinho. A Pousada Inácia, ela é incrível, eu acho que não só pela estrutura, mas por todo o contexto que está por trás dela, por toda a ideologia, por tudo que nós criamos, tudo que nós imaginamos. Então, o nosso maior prazer na Pousada Inácia é ver o nosso funcionário trabalhando feliz, ver que ele está atendendo bem, ver nosso cliente sendo bem atendido e ver tudo que nós construímos, tudo que nós imaginamos dando certo. Então, a Pousada Inácia, ela é livre, é uma pousada que respeita, ela é uma pousada que está recebendo, que ela está trazendo um pouco da nossa energia para todo mundo. As pessoas que vêm aqui, elas pegam um pouco disso, elas levam um pouco disso. Então, acho que ela é incrível por isso.